As pessoas procuram ainda se informar sem refletir. Vou repetir. As pessoas procuram ainda se informar sem refletir. Boa noite, inquietos. Tudo bem? Nós vamos concluir o tema de abundância, que foi um tema sugerido pelos inquietos aqui na sala. E eu procurei trazer uma narrativa que possa ajudar a gente a incorporar esse tema, para que que a narrativa nos represente e nos ajude a entender o mundo em que nós estamos vivendo. Tem muito assunto falando de abundância, tem livros aí, tem um livro famoso do Kotler, do Diamandis, falando sobre abundância. E eu quero fazer uma reflexão aqui um pouco mais profunda e que essa reflexão faça com que a gente fique um pouco mais crítico com esse assunto. E a gente fecha e encerra esse tema. Se você tiver dúvida, levanta a mão, faz pergunta e a gente vai esclarecer. Tudo bem? Então, o que nós temos, pessoal, é a obsolescência dos filtros antigos, que foram feitos, pessoal, para um volume e uma velocidade de informação muito menor. A gente não tem abundância. O que a gente tem é um filtro antigo. Sabe quando a gente vê as crianças e olha e fala, puxa, eles aprendem muito mais rápido do que a gente? É basicamente isso. O nosso filtro ficou velho para a realidade que a gente vive, uma realidade midiática, de mídia. Os filtros da era analógica, pessoal, eram pessoas de carne e osso. E eles editavam para a gente, organizavam o acervo e definiam para nós o que era e o que não era para ser acessado. E isso já tinha problemas, tá? Mas é que o volume era muito menor se comparado com a explosão depois da web que a gente tem hoje. Só que o mundo digital, pessoal, trouxe a abundância da informação, mas tornou os nossos filtros obsoletos. Então, a principal crise de informação que a gente tem agora nesse novo século, no século XXI, nós estamos no 20º ano desse novo século, gente, é a de filtragem. Como também pessoal, perceba que é a mesma crise que vive os gerentes, o bilheteiro de cinema, caixa de banco, os antigos intermediadores, né, que ficaram incapazes de lidar com a velocidade da inovação. Então, a gente tem assim, uma complexidade que vai a cavalo e os nossos filtros vai a pé. Então, a primeira conclusão que a gente chega, pessoal, é que essas novas tecnologias, nova mídia digital, criou um novo modelo de filtragem, até vamos chamar de filtragem coletiva, que permite, através, por exemplo, dos ícones, né? Likes, estrelas, a gente fala isso da linguagem digital, os rastros digitais, que a gente possa qualificar em massa, né? Então, quando que a gente qualifica em massa? Por exemplo, nos Ubers, no Airbnb, no TripAdvisor, por aí. Ao invés do antigo centro filtrar, né, hoje nós temos uma rede de filtradores. E isto, percebe que ajuda a gente a apontar o que é mais ou menos relevante para os desconhecidos, via inteligência artificial, por exemplo, que é baseada em algoritmo, e gerenciando todo o processo. Então, é isso que acontece então, nos Ubers. No plural mesmo, tá, pessoal? Ubers. São os novos negócios disruptivos do digital. Agora, mesmo com a inteligência artificial, é preciso que cada um de nós tenha uma nova forma de relação com a informação. Então, a gente vê o que o Google quer que a gente veja. Olha só, vamos prestar atenção nessa frase aqui, porque isso que eu quero chamar a atenção é importante. Porque é como se
a mamãe e o papai filtro se separassem, fosse para cada um lado, gente, e deixasse nós, órfãos informacionais. A gente tem uma cabeça intermediada do século passado e nós precisamos agora enfrentar uma abundância de informação desse novo século. E aí falta tempo, falta produtividade, né? A gente precisa procurar fontes eficientes para os nossos propósitos. E é por isso que a gente está aqui, os inquietos. É dessa necessidade que surgem os inquietos. Para que a gente possa trazer, pessoal, aí, dados, informação, conhecimento e talvez alguma sabedoria, né? Então, as fontes eficientes que a gente precisa hoje encontrar significam organizações e pessoas que nos ajudem a pensar e agir melhor, né? E aí tem muita gente que se ilude com a web, que todo mundo é fonte de informação, né? Porque hoje a gente, de fato, tem um mercado das fontes que se abriu, né? Agora, isso não ocorre assim, não é bem assim, né? Porque se fosse, todo mundo teria o mesmo número de seguidores, sei lá, por exemplo, no Twitter, no Facebook, ou no YouTube. Mas o que a gente tem hoje são muito mais fontes, só que reguladas pela qualificação coletiva, que a gente falou, e também pela meritocracia digital, que é muito maior. Porque como é que a gente deve pensar isso? Antes da web, a gente só tinha fontes válidas e oficiais, né? As organizações, as instituições. Hoje não, né? Ao contrário, as informações, as fontes de informação se mostram incapazes de competir num mercado aberto e muito mais inovador. Por isso que o pessoal que tem doenças crônicas, por exemplo, sei lá, diabetes, HIV, começa a procurar tratamentos que antes, na web, né, assistem vídeos, fazem grupos no WhatsApp, tem sites específicos, procuram soluções para viver melhor, porque se você ficar só na fonte oficial, né, você não tem acesso a esse tipo de coisa. Então, isso é só um exemplo, tá, pessoal? Hoje nós temos muito mais fontes alternativas do que antes. E o que acaba qualificando é o coletivo, né? O like, as estrelas, os joinhas. E é por isso que aqui nos Inquietos a gente também incentiva o pessoal a escrever. Vamos escrever, vamos produzir, porque é o coletivo que vai filtrar, né? Então, pessoal, nós iremos avançar. Olha, a reflexão é a seguinte: nós iremos avançar no mundo digital para conseguir qualificar ainda melhor as fontes, só que pelo peso e pelo perfil dos seguidores, versus o propósito que a gente quer encontrar. Acho que esse é o grande X aí para lidar com a abundância, né? E a gente não pode comparar, por exemplo, uma fonte com muitos seguidores no Twitter apenas pela quantidade, né? Como se... até porque uma pessoa pode ter menos gente e ser muito mais influente daqueles que têm muito mais, né? Então, dependendo do propósito que você procura, dependendo do seu propósito, você vai encontrar algo que não necessariamente, né, tem Ibope, né? A gente ainda está muito intoxicado pelas mídias passadas. Isso faz com que as pessoas conhecidas, né, ainda atraiam seguidores, não pelo que dizem, né, mas pelo Ibope. E para fechar, pessoal, as boas fontes são aquelas que trazem muito mais com menos. Só que é um processo gradual aí de mudança de mentalidade. Eu quero convidar vocês
para fazer o IQT Lab, tirar a certificação em Digital Customer Experience, né? O nosso objetivo é formar pessoas com um olhar para as soluções de novos tipos de problema. Os clientes estão digitalmente mais experientes e estão mais ativos, né? Então a ideia dessa certificação é aumentar a sua taxa de compreensão sobre essa nova interferência direta dos consumidores nas organizações. E aí você vai poder entender ainda mais o poder da linguagem digital, a curadoria do ecossistema de negócios e a performance conforme a avaliação do cliente, né? Esses são os conceitos que a gente vai ter muito forte depois dessa pandemia. E aí, pessoal, você vai poder, com a certificação, integrar, né, os seus esforços com o que já vem sendo feito, como gestão de redes sociais, gestão do conhecimento, gestão da inovação, marketing direto, comunicação digital, sucesso do cliente, né, a fábrica de produtos, a área de projetos, enfim. Então, é um formato inovador, diferente. Não temos mais paciência, muitas vezes, da escola tradicional, né? O ritmo da escola tradicional, dos cursos tradicionais, você até quer fazer, mas aquilo cansa, ocupa seu tempo, então você tem que encaixar nas suas atividades do dia a dia, que já é muito corrido, e o laboratório tem um formato diferente, né? Eu quero chamar a atenção por formato diferente, que você faz, tem rompimento de tempo e de espaço, a gente pode construir um saber juntos, interação direto comigo. Então você tem todas as condições de você ampliar o entendimento. É possível faturar para empresas e montar grupos também no laboratório fechado para o seu time de desenvolvedores, para o seu time de colaboradores ou para os seus amigos. É possível fazer N módulos e fechar turmas, e inclusive para empresas também. Então, aproveita a pandemia, faz algo bacana. Enquanto o pessoal, a gente espera o vírus ir embora, a gente faz uma formação e uma certificação juntos. Pessoal, a gente vai se falando. Um forte abraço e até mais.